Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, meninas, hoje é sábado. Então, vamos meditar um pouquinho a palavra de Deus, que hoje vai estar em Marcos, capítulo 11, do 27 ao 33, né? A gente vai ver aqui um diálogo que Jesus tem com os mestres da lei, sabe? Aquelas pessoas que viviam lendo a palavra, que viviam ali sendo aparentemente, né, seguindo a lei de Deus e lia a palavra e vivia nos templos e vivia, né, mas eram os primeiros a não acreditar em Jesus. Então fazia certas perguntas a Jesus, né, como por exemplo, de onde vens? E aqui Jesus vai dizer, Jesus não vai responder a eles. Por quê? Porque eles são os donos da verdade. E aí quando eu li essa passagem, eu lembrava aqui de um diálogo que ele teve com Nicodemos, né? As pessoas que lêem a palavra de Deus conhecem essa passagem de Nicodemos, que Nicodemos faz umas perguntas a ele, mas ele sabe que Nicodemos ele queria mudança. Nicodemos acreditava nele. Então o diálogo que ele teve com Nicodemos é bem diferente desse aqui. Porque aqui eles sabiam que só tinha hipócrita. Pessoas que falavam da palavra dele, mas não vivia, que eram os mestres da lei. A gente lendo, a gente poderia dizer assim, os mestres da lei já está dizendo, né? Eram pessoas que tinham uma certa intimidade com a palavra, que pregava a palavra para aquelas pessoas que estavam ali. Eram para eles saber muito bem de onde Jesus estava vindo. Mas eles só lia. Eles não viviam a palavra, eles só faziam ler e passar aquilo ali para as pessoas. Mas no seu interior, na sua vida, eles não viviam a palavras. Eles queriam ser o quê? Donos da verdade, né? Donos da verdade. Então aqui, a diferença do diálogo, eu estava aqui pensando, a diferença do diálogo que ele teve com Nicodemos, com a diferença do diálogo que ele teve com esse povo aqui. A palavra diz que ele não quis saber de responder a esse povo. Porque esse povo queria ser donos da verdade. E na verdade, nós não somos donos de nada. Então, pessoal, na verdade, Jesus ele não quis responder a esse povo, porque ele via que eram pessoas que eram dono da verdade. Eram pessoas que queriam estar com a palavra de Deus em mãos, queriam estar lá no púlpito da igreja, do templo, orando, rezando, mostrando para as pessoas que ele seguia a palavra de Deus, que eles viviam os mandamentos de Deus, mas no seu eu não era bem assim. Por quê? Porque se ele soubesse, ele saberia muito bem de onde Jesus tinha vindo. Mas não, eles não acreditavam em Jesus. Eles viviam de aparência. De aparência. Eram pessoas que viviam ali, pregando, rezando, tirando para os dias de hoje. Eram pastores, muitas vezes padres, pastores, e rezava e orava, mas era hipócrita. Queria somente ser donos da verdade. E aí eu me recordava de Nicodemos. Lembrei do diálogo que Jesus teve com Nicodemos. A diferença, Jesus respondia a Nicodemos. Por quê? Porque ele sabia do coração de Nicodemos, que Nicodemos queria mudança. Ele queria mudar. E Jesus explicava a ele o caminho. Para você mudar, você tem que nascer de novo. E aí Nicodemos não entende. Como que eu vou nascer de novo? Como que eu vou entrar no ventre da minha mãe de novo? Então Jesus via que ali existia vontade de mudança, de viver verdadeiramente. E Nicodemos acreditava nele, sabia de onde ele tinha vindo. Então Jesus parou e teve todo o tempo do mundo para explicar a Nicodemos. Mas a esses daqui, esses mestres da lei, Jesus nem quis responder. E assim Jesus faz conosco.
Quando a gente quer ser dono da verdade. Quando que eu quero ser dono da verdade? Quando eu não deixo o outro falar, por exemplo. Quando eu, na minha casa, eu sou a dona da verdade. Muitas vezes a gente discute com alguém, a gente quer ser o dono da verdade. E muitas vezes a gente tá errado, mas a gente não assume. Rapaz, tu errou aqui, tu errou aqui. Vamos sentar, vamos conversar. Não, porque eu não erro. Eu sou único, eu não erro, eu faço o que é certo, eu sou justa, eu faço o que é certo. Isso é querer ser o dono da verdade, não é assim? Muitas vezes a gente é desse jeito. Eu me recordava não quantas vezes. Você não aceita, parece que é uma coisa que você não aceita que você errou. Você não aceita. Porque a partir do momento que você aceita que você errou, você tem que pedir uma desculpa, um perdão, seja lá o que for. Mas você não aceita, é muito difícil. Tem gente que é assim. Aliás, a maioria, né? A gente é dono da verdade quando a gente aponta o pecado do outro. Enquanto eu estou apontando o pecado de quem, por exemplo, eu gosto de citar muitos políticos, né? Porque é uma das pessoas que é mais apontada por todo mundo. Então, enquanto eu estou apontando o dedo para o político que está roubando lá, que eu não sou testemunha porque eu não estava lá vendo e nem participei, eu estou adulterando muitas vezes. Eu deixo minha mulher em casa, vou pegar as da rua, estou adulterando. Então, qual a diferença do pecado do político que está roubando lá para o adultério de cá? Nenhum. A mesma coisa é mulher também. Tá lá adulterando, tá lá fazendo coisa errada, né? Muitas vezes aborto. Eu fiz aborto, fiz não sei quantos abortos ali, tal, matei. Eu não tô lá roubando como político, mas eu matei. Eu matei, porque o aborto é matar, não é? E muitas vezes eu já conheci pessoas, eu conheci pessoas, a gente sempre vem, quando a gente tá lendo a palavra, sempre vem algo na mente. E eu me lembro, quando eu pensei aqui no aborto, eu lembro de uma pessoa que eu conheço, que quando era católica entre aspas, não é porque era católica só de nome, mas que vivia no mundo, tal, normal, né? Não tinha ainda levantado a mão, aceitado Jesus, fez 2 abortos. 2 abortos. Os anos se passaram, né? Os anos se passaram. A fulana levantou a mão, aceitou Jesus, tal. Aconteceu com uma amiga nossa de fazer a mesma coisa. Abortar. E aí eu pude ver aquela pessoa que estava ali convertida, esqueceu dos abortos que fez, dos 2 que fez lá atrás. Meteu o aço na menina. Vai pro inferno. Vai pro inferno de cabeça para baixo. Isso é um pecado porque não pode, porque isso, porque aquilo, porque não teve Deus, porque isso, porque aquilo, pá. Se fosse convertida, não fazia isso. Por quê? Porque a menina, aparentemente, de nome era católica, né? Aí vamos baixar o aço. Eu não me aguentei. Eu cheguei lá junto dela e fiz assim, tu tá errada, vi? Tu tá errada. Tu lembra dos 2 que tu fizesse? Lá atrás? Se põe no lugar dela. Por que tu tá metendo o aço? Porque tu não chega lá e vai falar de Cristo a ela. Se tu serve um Cristo tão verdadeiro, por que tu não vai lá e fala pra ela? Pedir perdão a Deus, se arrepender que Jesus perdoa. Vi? Porque o mesmo pecado que ela cometeu de ter abortado a criança, tu fizesse 2 vezes, cara. Então o mesmo pecado que ela tem, tu tem. É por isso que a gente não tem a verdade em nós. A gente não tem. A gente não pode ser dono da verdade em nada. O único dono da verdade é esse aqui, ó. É Jesus Cristo, que é o único que tem a verdade e a sabedoria. A gente não. Antes de eu falar do irmão, eu tenho que olhar para mim. Eita, o fulano entrou na casa da vizinha nesse instante que eu vi. Vai trair, ó. O marido saiu, foi trabalhar, já entrou o urso lá, ó. E aí? Antes de eu apontar e falar a verdade ali,
a minha verdade, eu tenho que olhar para mim. E eu, o que será que eu estou fazendo? Quais os meus pecados? Eu não tenho, não? Tenho. Eu tenho muitos, né? Então a gente tem que olhar para a gente primeiro. E aqui, quando a gente lê, a gente vê que Jesus não responde. Jesus, ele se afasta de pessoas assim, né? Por quê? Porque o pecado do julgamento está lá nos 10 mandamentos. A partir do momento que a gente quer ter a verdade, né? A gente quer ser dono da verdade, a gente não pode. E isso já vem, se você for pensar direitinho, isso já vem de muito tempo atrás, não é? Isso aqui vem de Adão e Eva. Adão e Eva. Quando Deus deu a ordem de não comer o fruto da sabedoria, eles teimaram e comeram. Eles teimaram e comeram. Eva foi lá, comeu e deu a Adão. E eles comeram e ficaram sabendo o que é certo e o que é errado. Por quê? Porque o ser humano sempre, já de lá, não queria que o domínio ficasse na mão de Deus, não é? O domínio do certo e do errado. Eles queriam ter esse domínio e a gente tem esse domínio até hoje. A gente quer ter o domínio da nossa vida, mas a gente tá errado. A gente quer ter o domínio, mas a gente não tem um domínio. A gente escuta tanta gente dizer assim, eu faço isso porque eu sou dona da minha vida, né? Eu vou abortar porque eu sou dona da minha vida. Eu vou fazer e acontecer porque eu sou dona da minha vida. Mas, rapaz, tu tá traindo teu esposo, pessoa tão legal, tal, tal. Mas eu sou dona da minha vida, eu faço o que eu quero, né? Só que a gente tem que entender que a gente não é para fazer o que a gente quer, porque a gente tem dono, a gente tem pai, né? E ele tá ali em cima, querendo nos ensinando, nos dando a palavra pra gente. A gente tem que pedir autorização para fazer alguma coisa. Sabe por quê? Porque a cara da gente só cai quando a gente tá em cima de uma cama. Quando a gente tá lá, aí a gente sabe ficar humilde, pedir misericórdia a Deus. Ah, Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu não quero morrer, Senhor. Não é assim? É só a doença. Quando a doença ela derruba o camarada, que quando é um câncer, por exemplo, que está ali comendo você, aí você fica tão humilde, né? Ah, Senhor, eu faço tudo. Se eu ficar boa, eu faço tudo o que o Senhor quiser. E muitas vezes Jesus até te dá. Tu faz uma promessa, Jesus até te dá. Te dá a cura daquilo ali, como a gente vê aí, meio artístico mesmo, né? Tanta gente que faz aquela promessa de mudança e de repente você vê a pessoa lá fazendo a mesma coisa. Fazendo a mesma coisa que fazia. Ou seja, parece que o tempo que a pessoa passou convertido ali não aprendeu nada, o Espírito Santo não agiu de jeito nenhum, porque como é que eu estou fazendo errado, eu saio da caminhada, eu volto a fazer a mesma coisa. Então eu não fui convertida verdadeiramente, porque você pode até sair da sua caminhada, você pode até sair da sua igreja, você pode se desviar. Tem pessoas, né, protestante mesmo, que usa esse termo afastado, né? Afastado. Fulano tá afastado da igreja. Acho que não é afastado, não. É outro nomezinho que eles dão lá. Mas tá lá no mundo pintando e bordando. E o tempo que tu tava na igreja que tu aprendeu que era pecado fazer isso. E isso. Tu tirou tudo da tua vida quando tu tava na igreja. E por que depois que tu saiu, tu continuou fazendo? Por quê? Porque a gente é dono da verdade. Não é assim? A gente é dono da verdade. A gente quer. A gente não quer saber o que Deus tem pra gente, não. A gente quer saber o que a gente quer pra gente. Eu quero isso aqui, eu vou fazer. Ninguém vai me impedir, não. Aí chega um momento da nossa vida, quando a gente tá numa cama de hospital ou quando a gente tá numa cama sendo comido por um câncer, aí a gente vê que a gente não é dono de nada. Aí no instante, ó, baixa a crista, como se dizia minha mãe, fica ali dependendo de quê? Da vontade de Deus. Se vai ser curado, se não vai ser curado. Aí é bem isso aqui. Aí tá lá penando, ah, Senhor, por que o Senhor não vem? Porque
Porque tu não é o dono da verdade? Porque o Senhor não vem me curar, Senhor? Eu estou sofrendo tanto. Por que o Senhor não vem me curar? Ué, tu não é o dono da verdade. Tu não passou a vida inteira apontando para A, para B, para C. Eu tô certa. Eu faço o que eu quero, né? Faça agora, minha filha. Realize a sua cura agora que eu quero ver. Realize. É por isso que muitas vezes tem gente que fica lá, ó, tempos e tempos para reconhecer tudo isso. A gente tem que reconhecer que a gente não é dono da nossa verdade. Muitas vezes as pessoas dizem assim: eu não erro. Eu não erro. Eu sou uma pessoa assim, eu sou uma pessoa justa. Eu sou uma pessoa justa. Eu só faço o que é certo. Eu não faço o que é errado, né? E aí, às vezes, chega, magoa outra pessoa, fala algo que magoou ali. A pessoa vai lá: por que tu tá com raiva de mim, fulana? Por que foi que eu fiz contigo? Ah, tu esqueceu? Tu falou tal coisa, tal. Mesmo sabendo que foi errado, a pessoa ainda continua: e eu errei? E não é verdade, não? Que tu sois assim. Aí, inflama tudo de novo, não é assim? A gente é assim. Então, a palavra de Deus, ela vem dizer isso. Jesus, ele nem te responde. Então, se hoje a gente tem que fazer o exame de consciência, aonde a gente é o dono da verdade? É em casa? É o marido com a esposa? É o marido, é o pai com o filho com o pai, né? É a mãe com o filho, é o filho com a mãe, né? A gente tem que parar para escutar as pessoas, a gente tem que deixar o pecado dos outros de lado e cuidar do nosso. Cuidar do nosso. Para quando a gente cair doente, a gente não precisar, né? Não precisar estar com a consciência pesada de tanta coisa errada que a gente fez. É isso que a gente tem que fazer. Não é? A gente tem que observar que o único que tem a verdade, o único que é o dono da verdade e o dono da nossa vida é Jesus. É Ele que manda em nós. Se a gente aprender essa prática de tudo perguntar a Ele, de tudo esperar que Ele resolva, muita coisa vai mudar na nossa vida. Muita coisa vai mudar na nossa vida. Porque eu não quero esse Jesus que não responde. Eu não quero ser esses mestres da lei aqui. Eu prefiro ser um Nicodemos da vida. Eu quero ser um Nicodemos. Eu quero fazer as perguntas e quero a resposta de Deus em mim, na minha vida, né? E com essas respostas, eu possa cada dia melhorar para Deus, né? Como Nicodemos. Nicodemos, ele queria sempre melhorar. Nicodemos queria mudança. Nicodemos acreditava. Então eu quero ser um Nicodemos da vida, mas não quero ser um fariseu. Eu não quero ser esses mestres da lei aqui, né? Eu não quero ser essa que vem aqui falar a palavra de Deus para vocês e não fazer, e não viver, né? E não viver. Ninguém é santo. Tudo que a gente lê aqui, a gente tem um pouquinho. Tudo que a gente lê aqui, tudo que Jesus vem nos ensinar na palavra, a gente tem um pouquinho. Todo mundo é igual. Ah, mas eu vou ver uma injustiça ali e vou ficar calado? Não, é diferente. Mas para cada injustiça tem a sua lei. Eu acredito o que é que a palavra diz. Existe a justiça do céu, mas existe a justiça da terra. O que a justiça da terra absolver, está absolvido. Ah, mas existe muitas corrupção, né? Dentro da polícia mesmo, dentro da lei, existe muita corrupção. Problema do que está acontecendo. Se Jesus diz o que a lei daqui de baixo decretar, está decretado. Se o camarada for para a prisão, vai para a prisão. Pronto, vai pagar ali. Se o cara for absolvido, está absolvido. Agora, se lá tiver alguma treta lá dentro, o problema deles. Porque quem vai levar para Cristo, para Jesus, é eles que armaram uma treta para o bandido sair. Mas a gente está seguindo, tentando pelo menos seguir o que a palavra está pedindo, o que a palavra diz. Eu não posso estar acusando uma pessoa que a justiça tirou.
que a justiça viu as provas e não condenou, tirou. Então pronto. Eu vou estar condenando, apontando para aquela pessoa. Por que eu vou estar fazendo isso? Se eu me digo, eu me digo cristã. Foi a justiça, a justiça liberou, porque não teve prova não naquilo ali não. Então tá certo, beleza. Se o bandido aprontou, vai ter a justiça do céu ainda. E para aquelas pessoas que armaram para ele sair, também vai ter a justiça de Deus. Não vai ser a minha não. Eu só vou estar pecando. Toda vez que eu aponto, eu estou pecando. Entendeu? Toda vez que eu aponto pro vizinho que tá traindo a esposa ou a esposa traindo o vizinho, é eu que tô me condenando. Eu não vou atrás, não. Eu não tô lá debaixo da cama do motel para saber se eles estão ou não. O problema deles é com eles e a sorte, né? Então é mais ou menos isso que a palavra vem nos dizer. Vamos deixar de ser donos da verdade. Vamos deixar de ser donos da verdade. Vamos baixar a nossa crista, né? E reconhecer que somos pecadores, pedir desculpas, pedir perdão, né? Escutar, né? Muitas vezes as pessoas estão querendo dizer, fulano, tu errou aqui, e você não deixa. Você é tão dono da verdade que você não deixa. Não, porque isso... Calma. Escuta o que a pessoa tem para dizer, depois tu vai lá, analisa direitinho. Realmente, fulano, tu tá certo. Realmente eu errei. Isso é humildade. O nome disso. Humildade de reconhecimento. Tá certo? Um bom dia, um bom final de semana, um bom sabadão para vocês. Um cheiro bem gostoso. Tchau!